Aqui é a Rádio do Terror com o Diário de Maria. Estamos nos preparando para embarcar para New Orleans, nos Estados Unidos. Resolvi iniciar esse diário para registrar tudo que vamos vivenciar nessa viagem. Mandarei relatos de nossos dias para o Apocalipse 2000, já que New Orleans é considerado uma cidade assombrada. Nossa viagem já começou com algo bem sinistro. Renata sonhou ontem que o avião caía no mar ao cruzar o Caribe. Bom, eu não acredito em premonição e não vou deixar de viajar por causa de um sonho bobo. Ainda estamos tentando acalmar a Renata, já que ela está grogue por causa de alguns calmantes. Bom, estão chamando nosso voo. Preciso ir. Amanhã eu ou alguma das meninas contará como foi a nossa chegada. Beijinhos, Maria. New Orleans, 3 de março de 2011, às 13h25. Finalmente nosso avião pousou no aeroporto Louis Armstrong. Foi uma viagem muito tranquila, apesar da Renata ter se debatido a noite inteira. Disse que continuou sonhando com a queda do avião. Ela suava bastante. Pensávamos que ela ia ter um treco, mas graças a Deus o avião não caiu e Renata agora está um pouco melhor. Estamos numa casa alugada, na Coliseu Street, a poucas quadras do cemitério Lafayette, onde se passaram algumas cenas do filme Entrevista com o Vampiro. Quero ver se amanhã conseguimos visitar esse cemitério. Sarah não gostou muito da ideia de fazer um tour por lá, mas foi voto vencido. Admito que eu tenho medo, mas a curiosidade é maior. E por falar em medo, aconteceu algo muito estranho hoje. Estava colocando minhas roupas no armário e encontrei um pequeno boneco de palha, como um espantalho, de roupa preta e de cabeça toda queimada. Sei que Orleans é uma cidade famosa pela prática de voodoo, mas ele está com cara de que foi esquecido por algum turista. Enrolei o boneco num pano velho e deixei na parte superior do armário, longe das minhas roupas. Antes de ir embora, eu coloco de volta no lugar. Quem sabe um dia o turista volta para pegar o souvenir. Estou tentando me manter acordado, mas está difícil. Vamos dar uma volta pelo bairro e comer alguma coisa típica. Beijinhos, Maria. New Orleans, 3 de março de 2011, às 19h19. Gente, eu ia escrever isso mais tarde, mas não resisti. Que coisa mais maluca que aconteceu com a gente. Resolvemos sair para comer algo em um restaurante chamado Commoners Palace Restaurant, que fica em frente ao cemitério Lafayette. Chegamos lá, pedimos uns sanduíches, batatas, refrigerantes e alguns doces. Na hora de pedir a conta, Lívia resolveu perguntar se eles faziam entregas. A moça do balcão disse que sim, desde que fosse nas ruas próximas. Ela perguntou onde estávamos e explicamos que era na Casa Branca da Coliseu Street. Não lembrávamos o número, mas era a casa com um vitral com uma santa e duas crianças na janela da frente. Nessa hora a balconista mudou de fisionomia. Disse que não entregariam na casa, disse para sairmos de lá o quanto antes. Perguntamos o porquê, e ela disse que não podia falar agora. Pediu para que voltássemos lá amanhã pela manhã, que ela contaria a história da casa. Para mim, isso é história para assustar turistas. Achei muito divertido o diálogo que a balconista fez, mas amanhã passaremos lá para descobrir que história é essa da casa. Maria. New Orleans, 4 de março de 2011, às 8h23. Essa história da atendente do restaurante deixou as meninas assustadas. Sarah e Lívia passaram a noite em claro na frente da TV, com medo de deixar a casa na escuridão. E a Renata se dopou de remédios para dormir. Ficou falando algumas coisas durante a noite, mas não consegui entender.
Eu durmo como uma criança. Consegui convencer as meninas a não voltar lá no restaurante hoje. É perda de tempo. Hoje vamos fazer um passeio pelo centro da cidade, passar o dia fora e à noite curtir um blues na Bourbon Street. Vamos aproveitar e já agendar outros passeios para os dias seguintes. Sei que existe um tour fantasma e uma visita de áreas históricas chamadas Plantations. Mas hoje, quando acordei, fiquei muito chateada. Alguém pegou aquele boneco de palha que eu havia guardado no fundo do armário, desembrulhou e colocou sobre as minhas roupas. Isso manchou a camisa que eu gostaria de sair hoje. Agora tem uma marca em forma de cruz queimada na região da nuca. Mas tudo bem, se eu sair com o cabelo solto, nem vai dar pra ver. Perguntei para todas as meninas e nenhuma delas assumiu. Renata disse que nem sabia desse boneco no meu guarda-roupa. Ainda descubro quem foi. Sarah está ficando assustada com todas essas coisas que andam acontecendo. Para mim, ela está sugestionada e fica achando coisas sobrenaturais em cada coisa diferente que acontece. Daqui a pouco ela vai falar que o copo sujo em cima da pia é obra de fantasma. Preciso ir. As meninas já chamaram o táxi. Depois conto como foi nosso dia. Beijos, Maria. New Orleans, 5 de março de 2011, às 10h05. Olá, quem está escrevendo hoje é a Sarah. Resolvi escrever porque tenho certeza que Maria não vai contar tudo o que aconteceu ontem no bar. Resolvemos parar no Pat O'Brien's Bar, na terceira quadra da Bourbon Street. Havia uma placa dizendo que haveria som ao vivo de blues. Optamos por esse. A noite foi bem tranquila. Renata bebeu um pouco mais da conta e se engraçou com o rapaz da cidade. Lívia, Maria e eu ficamos sentadas na mesa curtindo o show. Até que o bluesman resolve cantar uma música muito sinistra. Quando ele disse que ia tocar uma música de Robert Johnson, já fiquei arrepiada. Robert Johnson tem músicas com letras muito sombrias, que falam sobre impactos com o demônio, inferno, etc. Não gosto dessas coisas. Eu queria sair da mesa e as meninas não me deixaram. No meio de uma música chamada Hell Round on My Trail, Maria começou a passar mal. Transpirava muito e seus olhos ficavam avermelhados. Ela arranhava a mesa de madeira com tanta força que o rastro de sangue da sua unha ficava gravado na madeira. Ela dava socos na própria nuca e gritava: "Tira ele daqui!" Quando Maria caiu da cadeira, o bluesman parou de tocar a música. Nesse momento, Maria voltou ao normal e não se lembrava de nada. Resolvemos ir para casa. No caminho para casa, disse que se sentiu mal e caiu da cadeira. Ela acha que foi um drink que ela tomou, porque ela não se lembra de arranhar a mesa nem de gritar durante o show. Ficamos muito assustadas com isso. E a sensação de que mais coisas estranhas estão para acontecer. Sarah. New Orleans, 6 de março de 2011, às 18h15. Eu não acredito que Sarah escreveu aquilo. Não tem nada a ver. Eu apenas passei mal por causa da bebida. Acabei misturando o destilado com cerveja e já vi o que dá. Fora isso, nosso dia de ontem e hoje foram bem agitados. Fizemos um passeio por todo o French Quarter e conseguimos fazer um tour fantasma à noite. Existem passeios que exploram as histórias de fantasmas pelo bairro. Quando passávamos perto da casa de Julie, uma jovem que morreu de frio no telhado da sua casa para provar o seu amor, algo muito esquisito aconteceu.
Renata, que ainda estava mal de tanto beber na noite anterior, disse que estava vendo a moça no telhado. Os guias disseram que podia ser algum gato, sombra ou nuvem, mas ela disse que uma moça de cabelos negros, pele branca, completamente nua, fazia gestos para ela. Gestos como se estivessem ameaçando. Renata nos largou no meio do tour e voltou correndo para pegar um táxi para casa. Quando chegamos em casa, encontramos Renata encolhida no canto da sala, tremendo, toda molhada, dizendo que Julie estava na casa. Tentamos acalmá-la, mas ela não quis. Notamos que ela já havia tomado remédios para se acalmar, então devia ser alguma alucinação. Fomos dormir muito assustadas, até que pela manhã Nívia nos acordou gritando. Renata estava tentando se enforcar com uma toalha. Tentamos impedi-la e resolvemos levá-la ao hospital. Desculpe não ter escrito antes, é que esses 2 dias foram mesmo muito tumultuados. Estamos no hospital guardando o diagnóstico de Renata. E assim que tiver novidades, eu ou alguma das meninas mando para vocês. Maria. New Orleans, 7 de março de 2011, às 10h47. Nossa noite foi infernal. Voltamos para casa ontem por volta das 11h30 da noite. O diagnóstico de Renata foi uma crise de estresse. Ela recebeu alguns remédios e voltou por algo para casa. Tudo ia bem, até que resolvemos dormir. Durante a madrugada, por volta das 2h, ouvi alguns passos. Resolvi levantar para ver o que era. Renata estava caminhando pela casa, tremendo, com os olhos fechados. Parecia que estava sonâmbula. Lívia e Sara também se levantaram. Quando chegamos perto, percebemos que Renata estava usando minha camiseta, aquela manchada pelo boneco de palha, e tinha um pedaço de tijolo na mão. Acompanhamos os movimentos dela e ela foi até o meu quarto. Abriu meu guarda-roupa, pegou o boneco de palha e voltou para a sala. Com o boneco na mão esquerda, ela fazia gestos circulares em sua nuca. Com a mão direita, começou a escrever algo na parede. Não conseguíamos ler o que estava escrito. Estava muito escuro. Quando ela terminou, Renata caiu no chão como se tivesse desmaiado. Levamos ela até o meu quarto e ficamos de olho nela. Ela dormiu a noite toda. Hoje pela manhã resolvi ver o que Renata havia escrito na parede. Além de um desenho parecido com um boneco de palha, ela escreveu a seguinte frase: a vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade. Ficamos muito assustadas. Queremos sair logo daqui, mas está chovendo demais. Apesar de tudo que aconteceu, não quero acreditar em algo sobrenatural. Ainda acho que Renata vai melhorar e amanhã continuaremos com a nossa viagem. Maria. New Orleans, 9 de março de 2011, às 9h31. Desculpe por não escrever nada ontem. Foi um dia tão corrido. Ficamos fora o dia todo à procura de outra casa para morar, já que ainda ficaremos aqui nos Estados Unidos por pelo menos uns 20 dias. Foi em vão. Hotéis são muito caros e todas as casas que procurávamos estavam ocupadas. E 2 delas que estavam disponíveis não queriam nos alugar, por estarmos morando nessa casa estranha. Ainda estamos tentando nos recuperar do surto da Renata. Ela está bem agora. Colocamos um guarda-roupa na parede onde ela havia escrito aquelas coisas estranhas e não contamos a ela o que aconteceu. Ela não precisa de mais problemas. Hoje pela manhã resolvemos procurar a balconista do restaurante que fomos para conversar sobre a casa.
mas ela não apareceu para trabalhar nem ontem nem hoje. Estou com um mau pressentimento sobre isso. Maria. New Orleans, 12 de março de 2011, meia-noite 21. Tivemos dias terríveis entre a quinta-feira e hoje à noite. Vou contar tudo o que aconteceu, para não esquecer e para deixar registrado, caso algo aconteça com a gente. Na quinta-feira, dia 10, saímos novamente para procurar a balconista do restaurante. Batemos na porta, mas o restaurante estava fechado. Muito estranho, por ser perto da hora do almoço. O segurança que estava lá dentro nos informou que estavam todos no enterro da balconista. Ela foi assassinada em frente ao cemitério. Foi estrangulada. Ficamos chocados. Resolvemos passar lá para ver o enterro da moça. Quem sabe conversar com mais alguém sobre o que aconteceu. Quando chegamos lá, estavam a poucos minutos de colocar o caixão do mausoléu. Nesse instante, Renata me puxou de canto e disse que estava ouvindo a voz da balconista. Ela me disse que sabe quem a matou, quer que Renata ajude a localizar a pessoa. Logo que acabou o enterro, conversamos com o dono do estabelecimento e ele disse que de alguns dias pra cá a moça estava tendo surtos estranhos e acho que ela estava se drogando e foi morta por dívida de drogas. Eu não acredito muito. Acho que hoje acredito mais na Renata do que no dono do restaurante. Na sexta-feira à noite, acordei com muito da Lívia. Corri até o quarto e vi Renata em pé ao lado da cama, com a mesma fisionomia assustadora de antes. Ela tremia, arranhava a parede, até que uma hora ela saiu correndo pela casa e começou a bater no guarda-roupas, colocando assim todas as frases que ela escreveu na parede. Tentamos segurá-la. Ela me deu um tapa muito forte e agarrou Lívia pelo pescoço. Quase a matou, se não fosse a Sara bater com uma vassoura em suas pernas. Resolvemos amarrar a Renata até que ela voltasse ao normal. Tudo ia bem, até que nessa madrugada, Renata começou a falar com uma voz grossa e estranha. Disse que todas nós íamos morrer. Queríamos arder no inferno por toda a eternidade. Estamos muito assustados. Renata ainda está amarrada. Pela manhã devo procurar um padre, alguém para tirar isso dela. Não sei mais o que fazer. Maria. New Orleans, 13 de março de 2011, às 9h10 da manhã. Renata desapareceu. Vamos procurar por ela. Maria. New Orleans, 16 de março de 2011, às 14h13. Depois de 2 dias desesperadas, finalmente encontramos a Renata. Mas ela não está nada bem. Está magra, desidratada. Foi levada às pressas para o hospital. De acordo com os médicos, ela deve sair logo de lá. Ainda estamos relutantes em ligar para os nossos pais. O mais estranho foi onde a polícia encontrou Renata. No cemitério, ao lado do túmulo da balconista. Não vejo a hora de ir embora daqui. Maria. New Orleans, 22 de março de 2011, às 21h36. Essa última semana foi tranquila, apesar do dia de ontem. Renata voltou para casa no dia seguinte, mas os médicos recomendaram que ela permanecesse em repouso. Foram 2 dias em que ficamos praticamente o dia todo trancadas dentro de casa, esperando sua recuperação. No sábado ela já estava de pé, com uma fisionomia melhor. O que aconteceu de estranho mesmo foi hoje à tarde. Tivemos uma conversa e decidimos às 3, eu, Sara e Lívia, que tentaríamos nos livrar daquelas coisas que achamos que estão causando esses problemas. O boneco de palha, a camiseta marcada com a cruz na nuca.
Fui procurar por esses objetos pela casa e eles desapareceram. Ótimo. Acho que agora estamos tendo dias melhores. Maria. New Orleans, 26 de março de 2011, ao meio-dia. Recebemos a visita do dono da lanchonete. Ele disse que precisava conversar conosco. Disse que precisava revelar algo para nós e pediu para que o acompanhássemos até o restaurante. Ele encontrou algo estranho quando estava limpando os pertences pessoais da balconista. Dentro de uma pequena caixa havia uma vela, uma imagem de um santo sem cabeça e uma carta. Ao ler a carta, ele percebeu que falava sobre nós e resolveu nos entregar. Abaixo, vou transcrever o conteúdo da carta. Meninas, acho que vocês precisam de ajuda urgente. Tenho certeza que isso que está acontecendo é por causa da casa onde vocês estão passando essa temporada. Mas agora é tarde. Mesmo que saiam daí, a maldição vai persegui-las para onde forem. Procurem o Sr. Lewis na 620 Decatur Street. Ele dirá a vocês o que fazer. Sua vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade. Ao ler essa última frase, fiquei chocada. Como ela sabia disso? Que maldição é essa? Bem, vamos procurar esse Sr. Lewis. Maria. New Orleans, 29 de março de 2011, às 22h34. Passamos pelo endereço escrito na carta. Lá é o Museu Histórico de Voodoo de New Orleans. Procuramos por Sr. Lewis, mas ele está de férias. Volta daqui a uma semana. Retornaremos em breve. Maria. New Orleans, 5 de abril de 2011, às 10h49. Ligamos para o museu, mas não nos deixam falar com o Sr. Lewis. Pelo que me parece, ele é segurança do museu e só está por lá à noite. Estão criando problemas para que possamos encontrá-lo. Não demos detalhes da nossa conversa. Voltaremos aqui amanhã. Maria. New Orleans, 7 de abril de 2011, às 9h25. Fomos até o museu de madrugada para tentar falar com o Sr. Lewis. Eram mais de 3 horas da manhã quando conseguimos localizá-lo. Dissemos que precisávamos muito falar com ele. Ele abriu a porta e nos recebeu. Um senhor negro, de cabelos bem branquinhos, aparentando ter seus 70 anos de idade, nos recebeu com uma expressão tranquila e serena. Mostramos a carta para ele. Não pareceu surpreso ou assustado. Parecia que já sabia do que se tratava. Começou a nos contar. Antes de contar minha história, preciso saber se estão dispostas a ouvir e acreditar nela. Sim, claro que estamos, respondeu Lívia. E ele começou a falar. Meu nome verdadeiro não é Luz. Me chamo Nicolas Caselado. Nasci em 1812. Sou filho de uma mulher que vocês devem conhecer pelo seu nome mais popular, Julie. Sim, a mulher que aparece no frente quarto, que morreu de frio no telhado de sua casa. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 3 anos. Meu pai decidiu partir para a Europa e me abandonou em um abrigo. Fiquei lá por muitos e muitos anos. Quando saí de lá, queria ter mais respostas sobre minha família. Comecei a praticar o voodoo. Queria me comunicar com os mortos. Queria falar com minha mãe. Quando completei 30 anos de idade, coloquei meu plano em prática. Fui até a casa onde ela morreu e busquei por respostas. Preparei todo o ritual e minha mãe apareceu para mim.
eu deveria fazer um pequeno ritual para ela. Eu deveria pegar um boneco de palha, vesti-lo de preto, queimar toda a sua cabeça. Fiz isso com todo o material que eu tinha, e algo estranho aconteceu. Minha mãe começou a chorar, disse que eu havia libertado. Ela queria esperar pelo meu pai em casa. Disse que ficaria naquela casa até meu pai voltar. Eu falei que papai desapareceu há anos e não voltaria, mas ela continuou repetindo isso. Ela disse uma outra frase que me acompanha pelo resto da vida. Você será testemunha quando seu pai voltar. Você só morrerá quando ele estiver em meus braços. Saí de lá assustado, pois nesse dia o fantasma da minha mãe assombra aquela casa. Nunca contei isso a ninguém. Ficamos pasmos com o relato do pobre homem. Ser condenado a viver pela eternidade esperando seu pai, que já deve ter morrido há anos, deve ser terrível. Estava quase amanhecendo quando ele terminou a história e me pediu que voltássemos amanhã para que pudéssemos ajudá-lo. Estamos ansiosos por esse dia. Maria. New Orleans, 10 de abril de 2011, às 18h55. Estamos há dias em encontrar o Sr. Luiz, mas ele não tem ido trabalhar. Continuaremos tentando. Maria. New Orleans, 16 de abril de 2011, às 7h11. Finalmente conseguimos encontrar o Sr. Luiz novamente. Ele nos pediu desculpas por ter desaparecido. Disse que sabia que íamos procurá-lo, mas ele ficou doente por todos esses dias. Disse que algo estranho aconteceu com ele, pois nunca havia ficado doente dessa forma. Quando ele resolveu falar, ficamos muito assustadas, ele disse. Vou tentar transcrever tudo que ele nos falou. Sei exatamente pelo que estão passando e vou ajudá-las a explicar o que acontece. Vou explicar o que houve. Quando pratiquei o ritual para contactar minha mãe, fui amaldiçoado. Como disse a vocês, estou condenado a viver a eternidade esperando pela volta do meu pai. Não vou morrer. Mesmo essa doença que me deixou de cama não seria capaz de me matar. Estou condenado a ver muito sangue durante minha eterna existência. Quando terminei o ritual para contactar minha mãe, voltei para minha residência. Sabem onde eu morava? Na mesma casa onde vocês estão hospedados. Nessa hora senti um frio na barriga. Depois ele continuou. Na mesma noite, recebi a visita de um espírito. Uma outra alma de mulher que queria ajuda. Uma mulher linda, de cabelos longos e brancos. Muito jovem. Disse que eu abri um portal de almas, que essas almas presas em nosso mundo precisavam de ajuda. Resolvi ajudá-la. Foi aí que cometi o maior erro da minha vida. Essa mulher me convenceu a fazer um ritual dentro de casa, no quarto do guarda-roupa de maneira escura. Sentei-me na cama e comecei o ritual. Nesse momento, senti algo pressionando minha garganta e desmaiei. Acordei algumas horas depois, deitado no chão. A última coisa que vi em casa era um símbolo com 2 tridentes e grafismos estranhos escritos embaixo da cama. Depois de alguns anos, entendi o que aconteceu. Essa mulher não queria ajuda para se salvar. Ela me usou para abrir um portal e trazer espíritos para a Terra. Esses espíritos se apoderam do corpo das pessoas que dormem sobre esse símbolo. Nesse momento tudo fazia sentido. Esse quarto era da Renata e ela dormiu exatamente sobre esse símbolo. Mas depois ele disse algo que me deixou mais assustado ainda.
O espírito que se apodera do corpo elege suas vítimas por pequenas marcas. Repare se alguém ou algum objeto foi marcado em forma de cruz. Estou apavorada. Eu usei a camisa com a marca da cruz. Agora quero que façam algo para que eu possa ajudá-las. Voltem aqui na sexta-feira de Páscoa, dia 22, e tragam o boneco de palha. Com ele posso tentar reverter a maldição. Todas começamos a chorar. Sabíamos que estávamos mexendo com coisas graves. Decidimos que íamos pegar o boneco e tentar sair de casa. Não quero mais voltar para aquele lugar. Temos quase uma semana para esperar. Não aguento mais de ansiedade. Espero que tudo dê certo. Maria. New Orleans, 18 de abril de 2011, às 14h43. Tivemos que voltar para casa. Não existem vagas nos hotéis e as pessoas do bairro não querem nos hospedar. Durante esses 2 dias, nada de estranho aconteceu. Tenho rezado todos os dias e pedido para que nada aconteça com a gente. Mas estou com um mau pressentimento. Maria. New Orleans, 24 de abril de 2011, às 22h11. Desculpem pela demora em responder, mas aconteceu algo terrível no encontro com o Sr. Lewis e depois do encontro também. Estávamos a caminho do museu para encontrar aquele homem que disse que iria nos ajudar. Eram umas 9h. Estávamos prontas para sair quando notamos que Lívia não estava conosco. Procuramos desesperadamente por todo lugar, afinal, era a nossa única chance de acabar com a maldição que nos perseguia. Resolvemos que iríamos somente eu e a Renata, e Sara ficaria procurando por Lívia. O que me assustou foi que ela nunca deu trabalho e sumir assim de repente me deixou preocupada. Partimos ao encontro do Sr. Lewis, eu e Renata. Fiquei apreensiva da Renata surtar novamente, mas o que me tranquilizou era saber que aquele homem poderia nos ajudar, mesmo que ela tivesse algum ataque ou possessão. Entramos no museu e cumprimentamos o Sr. Lewis. Eram quase 11h. Tudo estava bem silencioso e tranquilo. Às 11h45 ele resolveu começar o ritual. E aí começou a tragédia. Estávamos em uma sala oval, cheia de elementos de voodoo, roupas e adereços. O Sr. Luiz pegou um colar de ossos e me colocou no pescoço. Sentou-se no meio da sala e pediu um boneco de palha que havíamos trazido. Ele acendeu um fósforo e queimou parte da cabeça do boneco. Entoou alguns cânticos indecifráveis e de repente a fumaça negra começou a ficar vermelha. Ele nos tranquilizou. Disse que aquilo era um bom sinal. 15 minutos depois, ele disse que havia terminado. O espírito não estava mais na casa. Ele conseguiu libertar o espírito de sua mãe que estava presa e que fazia tão mal às pessoas. De repente, sua fisionomia mudou. Seus olhos ficaram amarelados e saíam coisas de sua boca como se fossem vermes. Ele ficou com o corpo imóvel, de pé em nossa frente. Seus olhos começaram a sangrar. Seus gritos ecoavam por todo o mundo. Não sei se foi uma alucinação, mas tenho certeza que eu gargalhado durante esse acontecimento. Em uma fração de segundos, aquele homem grande e forte foi jogado contra a parede. Havia mais alguém naquele lugar. Ele apenas gritava: "Finalmente, mamãe!" Tentamos sair correndo, mas antes de chegarmos à porta, o corpo do homem foi arremessado contra ela, impedindo nossa passagem. Ficamos muito assustadas. De repente, houve um silêncio. Alguns segundos passaram. Achamos que o Sr. Luiz estava morto. Subitamente ele começa a se debater, tentando arrancar sua camisa, gritando: "Está queimando, tire isso de mim." Ao arrancarmos
sua camisa estava sendo escrita em seu corpo, como se alguém com uma barra de ferro incandescente passasse pelo corpo do pobre homem, e as marcas de carne queimada tinham os dizeres em inglês: Maria, volte para casa. Começamos a gritar, até que ele me pegou pelo braço e disse: obrigado por me libertar, mas sua vida corre perigo. Quando seu corpo caiu sem vida pela sala, conseguimos abrir a porta e correr para casa. Tínhamos que pegar Sarah e procurar por Lívia, que ainda devia estar desaparecida e correndo perigo, como ele disse. Entramos em casa correndo e me deparei com a cena mais assustadora da minha vida. Sarah estava deitada no chão, toda ensanguentada, com marcas de unhas por toda a sua face e com uma das orelhas arrancadas. Foi terrível. Renata desmaiou. Corri para ver se ajudava a Sarah, mas já era tarde. Ela estava morta. Enquanto eu estava ajoelhado no chão tentando ajudá-la, ouvi passos. Pensei que fosse Renata, mas na verdade era Lívia, com uma fisionomia demoníaca e suas mãos e boca ensanguentadas. Antes de desmaiar também, ela falou com uma voz demoníaca: sua vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade. Saí correndo da casa. Passei a noite fora. Renata me encontrou na rua e voltamos para casa. O corpo de Sarah não está mais lá e Lívia desapareceu novamente. Faz dias que não temos notícias dela. Estamos com muito medo. Maria. New Orleans, 1º de maio de 2011, às 20h23. Finalmente consegui me conectar novamente. Apesar de tudo que passamos, parece que as coisas estão começando a melhorar. Na semana passada, depois de tudo aquilo que aconteceu com Lívia e Sarah, resolvemos ficar fora de casa. Passamos praticamente 2 dias na rua, mas finalmente conseguimos encontrar um hotel para nos abrigar. Mas nem todas as notícias são boas. Sabe onde fica o hotel? No French Quarter. O hotel chama-se Andrew Jackson Hotel. E pior de tudo, fica a 2 quadras da casa de Julie, o fantasma da mãe do Sr. Lewis. Depois de tudo que ocorreu, creio que ela não deve mais estar no casarão. Isso me dá um pouco mais de segurança. Infelizmente temos que voltar para nossa casa e pegar nossas coisas. Estamos tentando nos comunicar com nossas famílias no Brasil, mas não estamos conseguindo. Quando tiver novidades, eu aviso. Maria. New Orleans, 7 de maio de 2011, às 11h56. Meu Deus, estamos há dias tentando ligar para nossas famílias e ninguém nos atende. Agora há pouco tentei ligar para a casa dos meus pais, chamou por diversas vezes e quando atendeu, uma voz macabra de seu telefone: estão todos mortos. Joguei o telefone no chão e pedi para Renata tentar ligar para seus pais. A mesma situação. Quando ela ouviu a voz no telefone, começou a tremer e a chorar. Não sei mais o que vamos fazer. Temos que ir embora logo daqui. Maria. New Orleans, 15 de maio de 2011, às 18h47. Ontem voltamos para casa para pegar algumas coisas. Ficamos mais de uma semana sem pisar lá dentro. Renata ficou do lado de fora e eu entrei para pegar as coisas. Não quis demorar muito. Peguei somente as roupas no guarda-roupa e a mala de Renata e saí de lá muito rápido. Ainda restaram algumas coisas lá. Temos que voltar.
mas parece que as coisas estão indo bem, pelo menos na casa. O que me preocupou foi uma foto que tiramos quando estávamos voltando para o hotel. Resolvemos parar em frente à casa onde Julie costumava assombrar, a 732 Royal Street, New Orleans. Perguntamos aos comerciantes e eles dizem que está tudo normal, que nada tem acontecido e que ninguém tem ido lá. Notamos que uma das janelas estava aberta. Perguntamos aos comerciantes sobre isso e ele disse que a janela não tem trava e que o vento fica movimentando-a o dia todo. Olhei para essa janela que estava aberta e em uma primeira olhada rápida achei que havia um vulto na janela. Resolvi pegar a câmera para bater uma foto. O resultado me deixou apavorada. Parece que é ela mesma, como a história que foi contada durante o tour. O que mais me assustou foi que parece que ela está olhando para a câmera. Ela sabe que somos nós. Saímos de lá rapidamente e voltamos para o hotel. Pelo visto, não estamos livres desse fantasma. Maria. New Orleans, 22 de maio de 2011, às 16h59. Cada vez que entro naquela casa, me arrependo até o último fio de cabelo. Como já disse, tínhamos que voltar para casa e pegar nossas coisas. Inclusive, tínhamos que verificar o que fazer com as malas das outras meninas, já que as duas desapareceram. Ontem, depois de muita discussão entre eu e Renata, resolvemos voltar até a casa. Dessa vez entramos as duas. Resolvemos ir durante o dia para evitar problemas na escuridão. Mesmo assim, não adiantou nada. Quando entramos na casa, encontramos quase tudo como deixamos. Muita poeira pela casa e as roupas de Sarah e Lívia em seus devidos quartos. Pegamos as nossas últimas malas e levamos até o táxi. Quando voltamos para pegar as malas das meninas, uma coisa assustadora aconteceu. Entramos na casa. Quando passamos pela sala, a porta se fechou sozinha. Tudo ficou escuro. Parecia que em 5 segundos o sol havia baixado e virado noite. Ficamos imóveis e atentas ao que podia acontecer. De repente, ouvimos o choro de uma criança bem baixinha. Chegamos perto da escada e vimos uma criança de cabelos compridos e lisos, abaixada, com a cabeça entre os joelhos e tremendo muito. Renata me cutucou para chegarmos perto. Resolvemos investigar. Fomos nos aproximando da criança, que vestia algo como uma camisola branca. Pelo seu tamanho, não aparentava ter mais de 6 anos. Perguntei se estava tudo bem, mas nada da criança respondeu. Renata foi tocar a cabeça da criança. Quando ela botou a mão próxima à nuca, a cabeça se mexeu. Os cabelos começaram a cair de lado. Foi possível ver a face da criança. Ela estava com a cabeça virada em 180 graus. Estava com os olhos vermelhos e chorando. Aquela cena me deixou apavorada. Demos alguns passos para trás e a criança se levantou. Andava em nossa direção, de costas, mas com a cabeça virada para nós. Impossível um ser humano fazer isso. Seu queixo tocava a etiqueta da camisola. Ela continuou caminhando e começou a falar. Não me deixem aqui, por favor. Conforme ela foi se aproximando, conseguimos reconhecer a criança. Aquela era Sarah, quando tinha seus 6 anos de idade. Reconhecemos rápido, pois crescemos juntas. Comecei a tremer de desespero. A criança continuava vindo em minha direção. A
Agora, estendemos os braços pálidos e magros, mas com seus polegares apontados para baixo. Eu tenho medo de ficar sozinha. Ela vai voltar logo. Aquilo mexeu conosco. Renata resolveu chegar perto e abraçá-la, mas quando estava quase com os braços da criança em seus ombros, a fisionomia da pequena Sara mudou. Seus dentes ficaram de agudos e tentavam morder o braço da Renata. Corri para ajudá-la. Dei um chute na boca do pequeno monstro que caiu e começou a gemer como um porco agonizante. Ela se debatia e se machucava, deixando marcas de sangue por todo o chão. Suas pequenas unhas arranhavam o chão de madeira, fazendo barulho assustador de unhas e madeiras rachando. Conseguimos abrir a porta e corremos para o táxi. Estamos pensando seriamente em deixar as coisas das outras meninas e aí nunca mais voltar. Mas eu não sei o que fazer. Precisamos ajudar nossos amigos, entender o que aconteceu. Maria. New Orleans, 31 de maio de 2011, às 9h47. Desistimos de brigar com o sobrenatural, mas acho que arrumamos mais problemas do que solução. Ontem fomos até a polícia comunicar o fato que ocorreu com nossas amigas. Dissemos que presenciamos a morte de Sara e nossa amiga Lívia era a grande suspeita, já que nos atacou toda ensanguentada. O policial pediu nossos documentos e pediu a documentação delas também. Apresentamos nossos passaportes, mas dissemos que os delas ficaram na casa. Ele pediu o nome completo para verificar os registros da imigração. Os nomes das duas não aparecem na lista de pessoas que entraram nos Estados Unidos. O meu nome e de Renata estão lá, mas os de Sara e Lívia não aparecem. O policial foi designado para ir até a casa e disse que não encontrou nada lá, que não havia documentação nenhuma nem vestígios de que alguém estaria por lá. Não há roupas, malas ou coisas do tipo. Fomos dispensadas, com a promessa de que iriam investigar o caso, mas pela cara que estão, não parece que vão nos levar a sério. E para não dizer que as coisas não podem piorar, fui olhar a foto com meu passaporte e adivinha que roupa estou usando? A camisa que foi marcada com uma cruz na nuca. Parece que existe alguma perseguição sobrenatural que ainda não consegui entender. Maria. New Orleans, 9 de junho de 2011, às 16h41. Ando tendo sonhos assustadores nos últimos dias. Está difícil manter a calma nesse momento. Foram diversos sonhos, mas vou contar o mais assustador que tive nessa semana e o que deve estar por vir. Na noite de terça para quarta, sonhei que estávamos nós quatro, eu, Renata, Lívia e Sara, no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Era um dia claro e bonito, mas o parque estava deserto. Andávamos de bicicleta. Durante o percurso, Sara se desequilibrou e caiu. Paramos todas para ajudar. Quando fui puxá-la pelo braço, sua fisionomia mudou para aquela criança que vimos na casa algumas semanas. Saí de perto, mas quando olhei para trás, as outras meninas tinham uma fisionomia parecida. Estavam todas com rostos de quando eram crianças, mas com a face toda machucada. Lembravam muito aquela menina do filme Exorcista. Tentei correr, mas elas me agarraram e me levaram para o lago. As aves que estavam lá voaram assustadas, enquanto aqueles monstros deformados me carregavam. Eu gritava e tentava me soltar, até que quando chegamos a um ponto onde a água batia na minha cintura, Renata me pegou pelos cabelos e afundou minha cabeça na água.
tentando me afogar. Eu me debatia, me sentia asfixiada. Consegui levantar a cabeça umas 2 vezes, até que na terceira vi o rosto de Renata no fundo do lago, mas com uma fisionomia calma e serena, de olhos fechados, como se já estivesse morta. Nesse momento acordei desesperada, escorrendo suor e tremendo. Quando acordei, saí correndo para ver como Renata estava. Ela estava dormindo, com a mesma fisionomia que eu havia visto na água. Foi aí que algo estranho aconteceu. Renata começou a falar, gemia e chamava por meu filho, mas não com a sua voz. Tentei acordá-la e ela se levantou de repente, me agarrou pelo pescoço, gritando: 4 de julho, 4 de julho. Depois disso ela acordou. Disse que teve um pesadelo terrível. Disse que teve uma visão da balconista do restaurante, do fantasma de Júlio e de Sara. Disse que a balconista estava lutando com o Júlio, que queria me atacar, e Sara correu em minha direção gritando: saia daqui antes de 4 de julho! 4 de julho! Nos abraçamos e começamos a chorar. Não sei o que fazer. Maria. New Orleans, 15 de junho de 2011, às 23h57. Estou mandando essa mensagem para que alguém consiga entender o que anda acontecendo. Estou sendo perseguida. Algo muito ruim está acontecendo conosco. Lembra do sonho anterior que eu contei de ser afogada pelas minhas amigas? Pois bem, depois desse dia, tenho pesadelos terríveis a cada dia. Mas essa história contarei mais adiante. Veja o que aconteceu comigo agora há pouco. Fomos dormir por volta das 9 da noite. Estávamos muito cansadas. Ouvi Renata respirando fundo, sinal que já tinha pego no sono, e eu dormi logo em seguida. Tive mais um daqueles pesadelos terríveis. Sonhei que estava na casa de Sara e que Lívia esmurrava a porta desesperadamente tentando nos atacar. Quando ela finalmente quebrou a porta, eu acordei. Mas quando acordei, tive a pior sensação da minha vida. Senti que havia alguém deitado ao meu lado. Estava escuro. Eu não conseguia ver quem era. Pensei que fosse Renata, mas quando toquei em seu braço, senti a pele gelada aos meus dedos. O corpo começou a se mexer lentamente, como se estivesse dormindo. Sentei na cama e tentei sair devagar, para que essa coisa não me notasse. Quando estava quase saindo da cama, senti uma mão gelada pegar meu calcanhar. Ela me puxava para a cama, enquanto eu me debatia para me livrar dela. Gritei por socorro e Renata me ouviu. Ela não teve tempo de gritar. Veio em minha direção, pegou uma caneta e começou a cravar nas costas daquela coisa. Depois da primeira apunhalada, o ser de longos cabelos deixou que víssemos sua face. Era Lívia, possuída por algo que eu não consigo descrever, com olhos vermelhos de sangue, de pele pálida e destruída. Mas na segunda apunhalada, quem gritou fui eu. Ela avançou a minha perna e começou a morder meu tornozelo. Eu gritava de dor enquanto tentava arrancar aquela coisa da minha perna. Parecia um cão faminto a bater numa presa. Quando eu consegui sair, notei que minha perna sangrava muito e um pedaço de pele estava na boca daquele ser. Renata desferiu o último golpe que cravou a caneta no pescoço daquilo que era Lívia. Um sangue negro jorrava pelo pescoço, manchando as paredes do quarto. O ser se jogou pela janela.
O barulho acordou os outros hóspedes e os dois seguranças vieram nos ajudar. Contamos a história, mas eles não acreditaram. Ouvi alguém falando baixinho que achava que estávamos fazendo alguma orgia sangrenta no quarto e que isso é comum entre os turistas em New Orleans. Resolvemos ignorar. Passei álcool em minha perna, fiz um curativo, mas tenho que esperar amanhecer para ir ao médico. Não vou mais conseguir dormir nesse quarto. Renata está limpando o sangue que ficou espalhado pelo quarto para tentarmos pensar em um plano de sobrevivência. Maria. New Orleans, 27 de junho de 2011, às 18h23. Que noite assustadora. Bem, vou tentar organizar as ideias, mas minhas mãos não param de tremer. Foi a pior noite que tive aqui nessa cidade. As coisas pareciam estar se acalmando. Fui ao médico, mas não era nada grave. Os funcionários daqui acham que somos malucas, mas consertaram a janela e disseram que colocaram o valor em nossa conta. Na verdade, tivemos noites mais tranquilas. Estamos tentando nos organizar para ir embora daqui o mais breve possível. Mas só conseguimos remarcar nossos voos para o dia 11 de julho. Depois do que aconteceu hoje, tenho medo do que pode acontecer se eu não sair daqui até o dia 4, como já disse a vocês anteriormente.